Jesus. Abre em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler? Porque pela graça, vamos ler, queridos? Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, queridos? Mais uma vez, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, que você é amado de Deus. Amém? Quero dizer que Deus te ama muito. Quem se sente amado por Deus aqui? Será que seu filho se sente amado? Quantos aqui têm certeza que o seu filho se sente amado por você? Quantos? Por tudo que você faz por ele, trabalha por ele, luta por ele, para dar uma boa educação a ele, alimentação, vestuário. Será que ele se sente amado por tudo isso? Sim ou não? Deus, por tudo que Deus fez. A Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz que Deus te amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Essa é uma grande prova de amor. Por isso eu quero dizer mais uma vez, quero perguntar: você se sente amado pelo Senhor? Amém? Amém? Eu quero dizer para você, nós vamos cantar depois essa canção. O todo bem que eu fizer não vai aumentar o que Deus sente por mim. E todo mal, todos os escorregões que eu possa dar, ou possa ter dado, ou ainda venha dar, toda decepção que eu possa ainda causar ao coração de Deus, não vai diminuir o que Ele sente por mim, porque o amor dele é constante, é diferente do meu e do seu amor. O amor dele é extenso. Amém? O amor dele é gigante. Ele te alcança nessa noite. O amor dele é intenso. Você chega aqui talvez todo destruído, todo desanimado, todo desmotivado, e aí a palavra começa a chegar até a sua vida. Amém, amados? E é uma disciplina isso. A palavra nos disciplina, né? Nós estamos sendo disciplinados, porque o Pai que ama, disciplina. E o Pai está dizendo: eu amo você. O pai continua dizendo para o filho legalista: esse meu filho estava morto e reviveu, por isso há festa no céu para um pecador que se arrepende. Amém, queridos? E nós somos este filho pródigo, muitas vezes ingrato, muitas vezes rebelde, infiéis, mas todavia o Senhor nos ama. Amém? Diga: graça é um favor que nós não merecemos. Amém? Graça é Deus dispensando-se como vida para dentro de nós. Nós falamos aqui na semana passada, queridos, que a salvação, ela é uma dádiva. A salvação é um presente. A salvação, ela nos alcançou porque pela lei, Paulo fala em Romanos que ninguém pôde cumprir a lei. E por causa dessa questão, Deus olhou lá no Velho Testamento, diz isso. Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Um justo sequer. E aí, Deus pôde cumprir a sua palavra. Lá em Gênesis ao homem, Deus pôde cumprir a sua palavra e enviou seu Filho Jesus, que nasceu
sem pecado, amém? Mas se fez naquela cruz pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Quero falar nessa noite, queridos, continuando aquilo que nós falamos na semana passada, mas quero falar nessa noite a graça como um modo de vida. Amém, queridos? Deus, Ele quer que Jesus volte para o centro da sua igreja. E Jesus é a expressão de Deus. Jesus é a expressão da graça. Nós cantamos aqui quase que todos os domingos: o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. O Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Hoje nós estávamos sendo ministrados pela manhã com uma palavra, um culto online da Igreja Videira lá de Goiânia, pastor Aloísio, uma palavra ao vivo, e nós fomos muito ministrados, pelo menos eu fui muito ministrado pela palavra desta manhã sobre a graça de Deus, a graça que nos alcançou, a graça que nos salvou, a graça que está aqui. E eu estava pensando assim: por que as pessoas saem da graça? Por que muitas vezes eu saí da graça? Porque muitas vezes, sem pregar o legalismo, legalidade, lei, Velho Testamento, nós muitas vezes voltamos para a realidade da lei, para a realidade da legalidade, tentando agradar a Deus por obras, tentando barganhar com Deus em oração, tentando barganhar com Deus nos dízimos, tentando barganhar com Deus nas primícias, tentando barganhar com Deus nas ofertas, condicionando Deus a nos abençoar, porque temos sido fiéis nos dízimos, temos sido fiéis nas primícias, temos sido fiéis nas ofertas, temos orado, temos jejuado, somos mais ou menos que fariseus. E por que nos demovemos tão facilmente da graça? Por causa dos ranços, queridos, da religião, da religiosidade, desde a fundação, desde a colonização, desde o descobrimento deste país. A religião que se imperou aqui nessa terra, queridos, ela ainda nos influencia em muitas coisas. Aí Lutero vem com uma palavra de revelação no seu coração. Ele encontra nas Escrituras: o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Diga para você mesmo: o justo viverá pela fé. E a salvação, queridos, a salvação é para aquele que crê. Pela graça sois salvos mediante a fé, o crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, olha só a condição: aquele que não crê já está condenado. Tudo é possível aquele que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Então Deus quer, queridos, que Jesus ele volte para o centro da sua igreja como graça, como aquele que cumpriu toda a lei, que eu e você não teríamos condição de cumprir para sermos salvos. Ele cumpre a lei, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, ele paga o preço, ele coloca em si mesmo um escrito de dívidas que era meu, que era seu, que era nosso. Ele é encravado na cruz, ele despoja os principados, as potestades, ele os coloca eles desmascarados, ele triunfa sobre eles, e tudo aquilo que Jesus conquistou, queridos, é minha vitória, é meu direito.
é minha herança. Gálatas capítulo 3, diz lá no verso 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo, ouça isso, Cristo, nos resgatou da maldição. Ouça isso, Cristo te tirou da situação de maldito. Cristo te transporta do reino da maldição e coloca você no reino da bênção. Aleluia! Ele te coloca numa posição de agora abençoado por Deus, não pelos teus méritos, não pela tua justiça própria, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pela graça você é salvo, pela graça você é próspero, pela graça você recebe saúde, pela graça você recebe libertação, pela graça você recebe restauração, pela graça você é levantado nesta manhã, você é levantado nessa tarde, você é levantado nessa noite, você é levantado todos os dias, porque a misericórdia do Senhor tem se renovado ao nascer de cada novo dia. Por quê? Porque grande é a fidelidade do Senhor nosso Deus. E Paulo, olhando para tudo isso que eu estou dizendo aqui, ele escreveu um texto dizendo: e ainda que sejamos infiéis, quem pode dizer comigo assim? E eu sou. Todavia, ele permanece fiel. Ouça, olhe para mim. Eu comecei dizendo aqui para você sobre o amor de Deus, que você é um filho amado de Deus. Eu quero dizer que você é muito amado, muito amado. E ainda que você pise na bola, ainda que eu pise na bola, ainda que sejamos infiéis, ainda que sejamos ingratos, ainda que sejamos pródigos, ainda que sejamos rebeldes, todavia ele permanece fiel. Preste atenção no amor de Deus, fiel no cuidado. Nesse momento, no que nós estamos vivendo, queridos, no que nós estamos vivendo, nessa crise mundial, nesse confinamento que nós estamos sendo colocados de uma forma global, o nosso país está envolvido, o nosso estado está envolvido, a nossa cidade está envolvida, a nossa região está envolvida. E muitos de nós temos nos levantado todas as manhãs, temos convivido com pessoas das quais não sabemos o convívio delas. E o Senhor tem guardado a minha e a sua vida. O Senhor tem guardado a vida dos nossos filhos. O Senhor tem guardado a vida da nossa casa. Eu digo que mesmo que sejamos infiéis, todavia o Senhor é fiel, aleluia, no seu cuidado, na sua proteção, nos seus livramentos, no seu sustento, na sua provisão. Ouça o que eu vou dizer, queridos. Ouça o que eu vou dizer. Nós vamos, a partir do mês de janeiro do ano que vem, nós vamos enfrentar uma grande crise financeira nesse país. Uma grande crise como nunca vimos. Mas eu acredito que o Deus dono da prata, que o Deus dono do ouro, há de suprir cada uma das nossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Eu creio que esse Deus que nos ama, esse Deus que nos ama de tal maneira, Ele é o nosso pastor ainda, amém, amados? E o texto diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! E queridos, se vai haver um momento para nós vivermos o Evangelho de fato, o Evangelho que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas: o comer, o beber, o vestir. Deus cuida de ti. Deus cuida dos seus filhos. Ele não nos desamparará. Amém, amados? Diga: Deus não irá nos desamparar. Diga: Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa glória, Deus levanta as nossas cabeças.
Ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, e no seu grande amor, na sua fidelidade, Ele nos tem protegido, Ele nos tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém, amados? Deus quer que Cristo volte, que Jesus Cristo volte ao centro da sua igreja, né? Às vezes pensamos que o Evangelho seja para grandes evangelistas ou para pecadores, mas o Evangelho, queridos, ele é boas novas. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, queridos, como é importante a fé. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a chave para o reino de Deus é a fé, queridos. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, mas você precisa crer que tem um mover de Deus ao nosso redor aqui. Anjos estão aqui. Quantos podem crer que anjos estão aqui, queridos? Anjos estão aqui, eles entram por essa porta, eles saem por essas portas, eles cercam este lugar, eles estão cercando a nossa direita, eles estão cercando a nossa frente, eles estão na nossa retaguarda, eles guardaram você no seu caminho, e eles certamente guardarão você na sua volta, porque eles são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar tão grande salvação. Você pode dizer: maior é aquele que está em mim do que aquele que atua neste mundo? Maior é aquele que está em mim do que aquele que atua neste mundo. Você pode dizer: mais são aqueles que estão comigo, mais são aqueles que estão comigo, do que aqueles que se levantam contra mim. Diga. Do que aqueles que se levantam contra mim. Amém, amados? Amém. O Evangelho, queridos, ele é saúde. O Evangelho, ele é riqueza. O Evangelho, ele é segurança. O Evangelho, ele é preservação. O Evangelho, ouça isso, ele é proteção para a sua família. O Evangelho é sucesso, ele é êxito para o seu casamento. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse versículo de Romanos capítulo 10, versículo 10, ele poderia ser lido assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, a respeito da proteção, a respeito da cura, a respeito da libertação, a respeito da prosperidade, a respeito da paz, aleluia, a respeito da alegria e a respeito da restauração. Nós precisamos, ouça igreja, nós precisamos trazer Jesus para o centro da igreja novamente. Nós precisamos trazer Jesus para o centro das nossas vidas novamente. Nós precisamos olhar para Jesus no centro. Amém? A graça como um modelo de vida, queridos, ela nos faz consciente. A fé o faz consciente do amor de Deus por você, mas a consciência o faz consciente de si mesmo, da sua impureza, do seu pecado, das suas transgressões, das suas iniquidades, da sua infidelidade, da sua ingratidão, das suas atitudes pródicas, ingratas, rebeldes. A consciência humana faz com que todos nós nos tornemos muitas vezes covardes. A consciência humana nos faz nos afastarmos de Deus, ainda que o mundo pense que a consciência seja algo bom para nós. Quando Deus fez Adão e Eva, eles não tinham essa consciência de si mesmos, eles eram inocentes, estavam nus naquele jardim e eles não se envergonhavam. E Deus então lhes dá uma ordem: não comam da árvore do conhecimento,
porque eles se tornariam conscientes e não precisariam mais dele. Quando eles comeram, os seus olhos foram abertos. E Deus não queria que os seus olhos fossem abertos pela árvore da lei, do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que os olhos daquele casal fossem abertos pela árvore da graça, pela árvore da vida. Vocês estão aqui? Quando seus olhos são abertos pela religião, pelo legalismo, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pela lei, o que você vê, e é esse sentimento que as pessoas vivem durante anos dentro da igreja, condenados. Nós não precisamos viver mais condenados. Amém mesmo? Ouça, a lei, ela não produz santidade. Hoje ouvíamos algo muito semelhante a isso que eu vou tocar agora. E é o questionamento de que eu tenho que viver uma vida santa para agradar a Deus. Sim, você tem que viver uma vida santa para agradar a Deus. Amém, amados? Quero que você ouça esse texto aqui. Em Provérbios, a Bíblia diz que a ira do rei é como o rugir de um leão. Diga isso. A ira do rei é como o rugir de um leão. Ouça, Pedro vai falar isso, que o diabo anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia é muito clara em dizer que ele está rugindo como um leão, mas ele não é o leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá que venceu o diabo na cruz. O diabo anda rugindo como um leão, e o rei nesse contexto aqui de Provérbios é Deus, e ele não se ira com o verdadeiro crente, mas a ira do Senhor só vem contra os filhos da desobediência. Amém, amados? Salmo 11. E ali fala algo, queridos, sobre os filhos e sobre os ímpios, mas sobre os ímpios que andam na sua perversidade e na violência, a ira do Senhor os alcançará. Mas a ira do Senhor, ouça isso, eu quero falar com uma ilustração aqui, a ira do Senhor nunca mais alcançará a vida do crente. Sabe por quê? Lembro de Elias? Eu já mencionei isso aqui, um dos primeiros domingos que nós nos reunimos aqui. Eu mencionei, queridos, eu preguei sobre isso, tem um vídeo no canal lá, sobre Elias e os profetas de Baal. Nós já pregamos ao longo desses 25 anos sobre esse texto, mas eu nunca tinha visto algo que eu comecei a ver em paralelo com o altar do Monte Gólgota. Quando Elias está ali com aqueles profetas de Baal, naquele desafio, naquele grande desafio para ver quem é Deus, porque o Deus que mandasse fogo do céu seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Então aqueles profetas, eles fizeram ali, Elias e os profetas fizeram um altar, colocaram o sacrifício sobre o altar. E então os profetas de Baal começaram a clamar a Baal para que Baal mandasse fogo sobre o altar e queimasse aquele altar e aquele sacrifício. E não havia resposta. E uma manhã toda, até o meio-dia, e Elias ainda chapotava deles, dizendo: clame mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Eu quero que você diga comigo: onde está o meu Deus?
É um texto do Salmo que diz: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? O cântico que nós cantávamos alguns anos atrás dizia assim: o meu Deus está no céu e também no meu coração. Do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E Ele está aqui. Amém, queridos? Os olhos do Senhor estão a te contemplar neste lugar. E o Senhor está querendo nos trazer Jesus novamente para o centro deste lugar, para o centro do nosso ministério, para o centro, ouça isso, das nossas vidas, porque você é a pessoa mais importante para Deus neste lugar. Não é o prédio que é importante, mas você é importante. Você é uma alma preciosa para o Senhor. E aqueles profetas clamavam a Baal, se retalharam colocaram seus corpos em flagelos, e não houve fogo. E quando Elias assume a posição agora de invocar o Deus verdadeiro, Deus único, amém? O Deus que nós estamos adorando neste lugar, o Deus a quem nós estamos orando neste lugar, ao Deus a quem nós tributamos todo louvor, toda adoração e exaltação neste lugar, ao Deus a quem cantamos essas canções neste lugar em louvor e adoração e ações de graças, ao Deus que nós levantamos as nossas mãos, ao Deus que nós aplaudimos. Elias invocou esse Deus. E nós estamos invocando esse Deus aqui neste lugar. Esse Deus é vivo. Esse Deus é poderoso. Esse Deus é o Deus da Bíblia. Esse Deus é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas tenha vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Nós não podemos viver no domingo acreditando nisso e na segunda-feira estarmos no inferno. Vivemos durante muitos anos dessa forma. Fomos para o encontro, estávamos dentro do céu, e de repente o fogo do encontro foi apagando, e agora já não temos mais certeza se estamos ou não. Eu quero dizer que nós estamos, porque aquele que te salvou, Ele nunca mais permitirá que alguém arranque você da mão dele. Ninguém vai arrancar. Ninguém vai arrancar você da mão do Senhor. Ele tem a chave do inferno e da morte. Amém, queridos? Ele tem. Elias começa a invocar o Senhor, mas antes de invocar o Senhor, o que Elias faz? Ele pede para que molhe o sacrifício. E ele fez ali construiu um valado, vou chamar de valetas, né, ao lado do altar, e a água que cobria, porque não coloque mais, coloque mais, e molhou todo o altar, molhou todas as pedras, molhou todo o sacrifício do animal que estava ali, e encheu os valados ao lado, as valetas, os buracos que foram feitos ali ficaram transbordando, e Elias invocou o Senhor. Mas o que me chama a atenção, queridos, que o fogo desceu. Amém, amados? E o fogo queimou o sacrifício. As pedras, queridos, foram queimadas e viraram pó. A água dos valados ali, dos buracos, sabe quando uma água é fervida e ela seca, ela evapora toda? O fogo fez isso. Amém? O fogo fez isso. Mas o que eu não tinha visto, o que eu comecei a ver, é que o fogo voltou para Deus. Esse fogo que vinha para o sacrifício, para queimar o sacrifício, ouça isso, era o fogo da ira de Deus contra o pecado. E ali era o pecado da idolatria. O fogo vinha ali, e quando o sacrifício era aceito, o fogo da ira vinha e voltava. E depois, quando
o pecador pecava novamente, ele tinha que levar um animal e fazer um sacrifício, o fogo vinha novamente, o animal era queimado, isso simbolizava que Deus estava recebendo aquilo lá, a fumaça subia, mas nesse contexto de Elias ali, o fogo desce de fato, mas o fogo volta para Deus. Alguns anos depois, tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Amém? Eu estava pensando nisso hoje. Tudo que Deus prometeu aconteceu e cumpriu. Deus disse que nasceria da semente da mulher, um descendente, uma semente. Esse que nasceria da mulher pisaria a cabeça da velha serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Jesus nasceu? Sim? Então, pode ticar. Promessa cumprida. Ele viveu durante 30 anos. Aos 30 anos ele começou o seu ministério de 3 anos e meio. Isaías capítulo 53 fala da sua morte, do seu penoso trabalho, de que Ele levaria sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estaria sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ouça isso, nós seríamos sarados. Jesus morreu. Amém? Mas Ele havia dito para os discípulos que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E no terceiro dia Ele ressuscitou. Promessa cumprida? Pode ticar. Ele está dando as suas últimas instruções. Aí eu vou voltar daqui a pouco. Ele está dando as suas últimas instruções ali em Atos capítulo 1. E de repente Ele começa a ser elevado, a ser envolto. Vocês imaginem Jesus subindo, amém, queridos? Olha, Jesus está subindo. Você consegue enxergar, e de repente tem um momento que uma nuvem o envolve e ele desaparece aos olhos daqueles galileus. Enquanto eles estão olhando, 2 anjos chamam a atenção deles, dizendo: varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir e ser envolvido na nuvem, Ele voltará. Essa promessa ainda não aconteceu, mas se todas as outras se cumpriram, eu citei algumas só, se todas as outras se cumpriram, esta também está para se cumprir. Jesus, queridos, vai voltar nas nuvens. O mesmo, da forma como Ele foi, Ele também virá, só que da forma inversa. Ele foi envolto e agora Ele vai vir nas nuvens e depois das nuvens Ele vai descer. É assim que vai acontecer. Mas voltando para o sacrifício da cruz, voltando para o sacrifício do Gólgota, ouça isso, ouça isso. Quando Jesus ele assumiu o meu pecado, Ele assumiu aquilo que João disse acerca dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi colocado como o Cordeiro na cruz, no altar. Das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, horário do primeiro sacrifício das 9 para o segundo sacrifício das 15. Jesus foi o sacrifício das 9 e o sacrifício das 15 horas. A Bíblia diz que o fogo da ira desceu sobre Jesus. A única pessoa, o único homem, o homem
e foi desamparado por Deus foi Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus foi desamparado? Jesus foi desamparado para que eu e você fôssemos amparados. Deus virou as costas para ele, para que nunca mais Deus virasse as costas para você. Muitas vezes vivemos pela religiosidade, pela lei, queridos, achando que Deus está irado conosco, de que se fizermos alguma coisa, Deus vai mandar um câncer, mandar uma cegueira, mandar alguma coisa para nos punir. Não, toda punição foi colocada em Jesus. Toda punição foi colocada em Jesus. Toda maldição foi colocada em Jesus. O fogo da ira desceu sobre Jesus naquela cruz. Preste atenção. Preste atenção. O fogo da ira desceu sobre o sacrifício ali no Gólgota. A Bíblia diz que a terra tremeu. Amém, queridos? Amém. A terra tremeu. A Bíblia diz, queridos, que houve trevas. O sol escureceu. Mas quando Jesus na cruz fala, tetelestai, está consumado, está feito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele se rende. Preste atenção. Ninguém matou Jesus. Ele entrou na morte por mim e por você. Ele morreu a minha morte, a sua morte, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter uma certeza aqui nessa noite, de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aleluia. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Preste atenção, o fogo veio sobre o altar do Monte Gólgota. E lá no sacrifício de Elias, dos profetas de Baal, o fogo voltou para Deus. Mas no sacrifício do Gólgota, o fogo veio e consumiu todo o sacrifício. Ouça, lá em Reis, o sacrifício não foi maior do que a ira, mas lá no Gólgota, o sacrifício foi maior do que a ira de Deus. O fogo não voltou, a ira não voltou mais. E agora, para mim, para você, estamos na vida da igreja há tantos anos, e especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, Deus quer nos centrar novamente na pessoa de Jesus, para dizer para mim e para você, ouça isso, Deus quer nos dizer nessa noite: nunca mais eu vou me irar contra você. Para mim e para você que temos Jesus, amém, queridos? Nunca mais, você é amado por Deus. Eu quero que você tenha uma tranquilidade de viver e andar, de caminhar, de trabalhar, porque aquele que está dentro de você já venceu a morte. Ele te resgatou da maldição da miséria, Ele te resgatou da maldição da enfermidade, e Ele te resgatou da maldição da morte, fazendo-se maldição em teu lugar, para que a bênção te alcance. Quero dizer para você nessa noite que você é um abençoado por Deus. Você tem um lar abençoado por Deus. Você tem uma família abençoada por Deus. Você tem filhos abençoados por Deus. Isso que eu vou dizer. Nós estávamos ouvindo hoje sobre essa realidade da lei e da graça. Quantos aqui estão entendendo que
nós surfamos, não talvez por ensino próprio meu, mas muitas vezes, né, mesclado. Havia uma mescla de lei e graça, lei e graça, lei e graça. A graça é diferente. A graça diz assim, ó: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente, receba.